Meus queridos, é bom ter você aqui conosco, conectado no nosso canal aqui, Pastor de Casa. Hoje, de maneira muito especial, quero compartilhar um devocional meu diário, como a gente tem aí de costume todos os dias. Iniciar amanhã, principalmente, na Palavra de Deus, mergulhar na Sagrada Escritura. E hoje eu quero compartilhar um pouco dessa palavra. Vai ser de crescimento para a tua vida, eu não tenho dúvida. Mas é o seguinte, para você ouvir, ver esse devocional, eu quero que você se inscreva aí no canal agora, ativa o sininho, manda aí para os teus amigos, para que a gente possa ter mais pessoas aqui inscritas no canal e o evangelho ser propagado, a gente alcançar mais vidas. Então se inscreve agora, eu aguardo você aí. Amém? Veja só, para o dia de hoje, meu devocional pessoal, quero compartilhar com você, ele está em 2 Timóteo, capítulo de número 1, do verso 1 ao 7. A intencionalidade de Paulo aqui é reacender o dom que estava no seu filho espiritual Timóteo. A Bíblia diz assim: Paulo, um apóstolo do Rei Jesus pela vontade de Deus, de acordo com a promessa de vida no Rei Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça e misericórdia, a paz da parte de Deus, o Pai e do Rei Jesus nosso Senhor. Eu sirvo a Deus com a consciência limpa, como meus antepassados o fizeram. E sou grato a Ele por me lembrar de você o tempo todo, pois oro por você dia e noite. Lembro quando você chorou, quando eu parti, e não vejo a hora de revê-lo e me alegrar novamente. Tenho em minha mente a imagem clara de sua fé sincera, uma fé que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe, Eunice, e eu tenho certeza, habita em você também. É por esse motivo que quero lembrá-lo agora de que Deus lhe deu um dom quando impôs as mãos sobre você e que você precisa reacendê-lo em um fogo ardente. Afinal de contas, o espírito que Deus nos deu não é um espírito de medo, é um espírito de poder, amor e prudência. Veja que interessante aqui. Tem algumas palavras que eu quero destacar, alguns pontos importantes nessa leitura. Eu quero que você anote aí. Primeiro, apreço. Segundo ponto, impartição. Terceiro ponto, família na fé. E o quarto ponto, dom. Aqui o pai espiritual representado por Paulo fala a seu filho. Nós temos aqui nessa carta coisas assim que marcam demais o nosso coração. Quando nós falamos de apreço, nós vemos aqui no verso 4 que até lágrimas Timóteo ele derrama num certo momento quando Paulo se ausenta de sua presença. Quando há um distanciamento presencial, você vê Timóteo derramando lágrimas. Tamanho era o apreço, era o respeito, era o carinho, a referência que Timóteo tinha do seu líder, do seu mentor, do seu discipulador, seu pai espiritual Paulo. Era uma referência na vida de Timóteo. Aqui vale a pena a pergunta: quem é a sua referência? Quem é o seu líder, o seu mentor? Quem é a pessoa que você tem como exemplo, a pessoa que você tem apreço? Segundo ponto, nós vemos o poder de uma imposição de mãos. Essa pessoa que é o seu pai espiritual é a pessoa que abençoa você. É a pessoa que vai conectar bênçãos de Deus sobre a tua cabeça. E aqui Paulo fala que no determinado momento, Timóteo recebe um dom através de uma imposição de mãos. Foi o momento onde Paulo toca o seu filho espiritual e abençoa ele. Nesse momento, Timóteo ativa um dom, recebe um dom que Deus tinha preparado para a vida dele. A pergunta é: quem coloca a mão sobre a sua cabeça? Quem imparte algo espiritual sobre você? É esse líder, é esse mentor, é a pessoa que você tem apreço, é a pessoa que você tem consideração. Terceiro ponto, fala de família na fé. Ele vai falar da fé de Lloyd, vai falar da fé de Eunice, vó, mãe, pessoas importantes na vida de Timóteo. Isso facilita muito e me faz lembrar acerca de um casal de jovens da igreja. Certa vez, esse casal estava com muita dificuldade de fluir naquilo que Deus tinha para a vida deles, de fluir naquilo que Deus tinha preparado já para eles. Eu, como pai espiritual, como líder, sabia do potencial que esse casal tinha e não entendia muitas vezes o porquê não estava vivendo. E assim como Paulo fez aqui, eu fiz com esse casal, porque eu sabia que os pais desse casal eram pessoas de fé. Eu sabia que os pais desses jovens eram referências de família, de casamento na vida dele. Então chamei e falei: por que o comportamento de vocês em relação às coisas de Deus
está tão distante do comportamento que os pais de vocês têm na vida de fé. É o que Paulo faz com Timóteo. Isso facilita. Quando nós temos avó, mãe, pai, irmãos com fé que foram bases também para nós, uma família que foi gerada na igreja, nas coisas do Senhor, vai facilitar para o mentor, vai facilitar para usar como exemplo. Então ele diz assim a Timóteo: você teve raiz, você teve vó, você teve mãe que sempre foram afloradas na fé. Não fique distante disso. É por isso que no final, e a última palavra, o último ponto, é sobre o dom. Você tem um dom, não deixa esse dom se apagar. Paulo sabia que Timóteo ainda estava brilhando um pouco, mas que o coração dele precisava ser tomado em chamas. Não podia ser só um pequeno brilho, mas o coração dele precisava reacender o dom para que ele voltasse intensamente a viver o propósito que Deus tinha na vida de Timóteo. Para nós, hoje, serve como exemplo e como referência. Quem que é o líder que nos toca? Certa vez um pregador disse que quem cresce na vida sozinho é porque fez algo errado no caminho. E eu quero acrescentar que, na verdade, a gente pode crescer aqui, na terra, de forma vertical. Porque às vezes o crescimento para o ser humano é diferente do crescimento dos céus. Eu quero dizer que nós não conseguimos crescer sem um mentor, sem um líder. Nós não conseguimos crescer sem um pai espiritual. Alguém que nós vamos ter apreço, vai ser uma referência. Alguém que dá saudade. Alguém que coloca a mão sobre a nossa cabeça e imparte pontos espirituais, liberações espirituais sobre nós. Alguém que tem família. Alguém que tem um testemunho de fé. E alguém que tem um dom, e por ter um dom, vai também reacender um dom em nós. Que Deus te abençoe. Esse foi o devocional de hoje. Parte do meu dia, parte do meu devocional, para fazer você pensar. Mas não ficar só pensando nisso aqui, refletindo, mas ter um plano de ação, de buscar alguém para ser referência para você. Deus te abençoe abundantemente, no nome de Jesus.